Pô, acabei de receber uma notícia aqui que é braba. 2 meses antes de divulgar a pesquisa que apontou o empate entre Lula e Bolsonaro, abre aspas, Paraná Pesquisas, fecha aspas, fechou o contrato de 1,6 milhão com o governo. Agência Spotlight de Jornalismo Investigativo, por Lúcio de Castro, publicado em 2/6/2002, às 3 horas. 2 meses depois de fechar contrato com o governo federal, no valor de 1,6 milhão para a prestação de serviços de pesquisa, o Instituto Paraná Pesquisas e Análise do Consumidor, conhecido como Paraná Pesquisas, entre aspas, publicou pesquisa eleitoral na qual Jair Bolsonaro, do PL, aparece em empate técnico com seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 41,4%. Para Lula, a 35,3% quando estimulada e 28,3% a 27,3% na espontânea. A divulgação ontem chamou atenção pelo tamanho da discrepância com a tendência apontada pelos demais institutos nos últimos dias, e mais especialmente com o Datafolha. No último dia 26, agora, de maio, o Datafolha revelou uma apuração em que Lula estaria com 21 pontos na dianteira do atual presidente. 48% para Lula, 27% para o atual presidente. Então, o que asseguraria a vitória no primeiro turno do Lula. Sem mencionar os bolsonaristas e influenciadores digitais louvaram a instituição paranaense, levando o nome para os principais assuntos do dia nas redes, os trend topics na Paraná. Pesquisas. No dia 30 de março, o Ministério das Comunicações, comandado por Fábio Faria, um dos mais destacados da tropa de choque do presidente, assinou o contrato 37/2022 com o Instituto Paraná de Pesquisa e Análise de Consumidor, no valor de R$ 1.623.600. Isso aqui segundo o Lúcio de Castro, da agência Spotlight de Jornalismo Investigativo. Eu nunca tinha ouvido falar, mas ele continua dizendo que, tendo como objetivo a contratação da empresa especializada, abre aspas, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa de opinião pública, fecha aspas. Daí, o governo Bolsonaro contratou, então, teria contratado 13,5 milhões em pesquisas em março. O contrato com o Paraná Pesquisas, entre aspas, é parte de um gasto maior em pesquisas por parte do governo, que foi questionado pelo Tribunal de Contas da União, TCU, recentemente. Em pleno ano eleitoral, o governo federal gastou, através do Ministério das Comunicações, 13,5 milhões para contratar 2 empresas de pesquisas qualitativas e quantitativas. Os 2 contratos foram assinados em 30 e 31 de março, agora de 2022, por via de licitação, no pregão 4/2022. No de maior valor, que é o contrato 33/2022, o Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem, IPRI, que tem entre seus sócios a FSB, empresa de comunicação que detém diversos contratos com o governo, ficou com 11 milhões e 900 mil reais para pesquisas quantitativas. E outro, o 37/2002, é do já acima citado Paraná Pesquisas, entre aspas, de R$ 1.623.600. Total dos 2 contratos para pesquisas no ano eleitoral, R$ 13.523.600. Embora o objeto dos contratos não fale em eleições, o TCU analisou em plenário, no último dia 4 de maio, uma representação feita pelo senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, sobre o desvio de finalidade, entre aspas, além da hipótese de ter um instituto
de ter instituto com conflito de interesses, por ter contrato com o governo divulgando pesquisas eleitorais. O eventual desvio pouparia a candidatura e o partido do presidente Jair Bolsonaro, do PL, do gasto em pesquisas qualitativas e quantitativas, fundamentais em uma campanha e jogaria para o contribuinte, como está na peça do tribunal, abre aspas, o risco de que os resultados das pesquisas sejam utilizados de forma indevida para subsidiar a campanha eleitoral do presidente da República, que é notoriamente candidato à reeleição, o que constituiria irregularidade, já que pela lei eleitoral pesquisas estão na lista de gastos, entre aspas, e portanto vetadas de serem feitas, recebendo, abre aspas, direta ou indiretamente recursos provenientes do poder público, fecha aspas. A ausência do tema eleição, entre aspas, no objeto também não impediu que os contratos tenham, entre outras exigências, que indicam possível utilização em campanha, a de que os participantes da pesquisa de opinião sejam residentes das localidades escolhidas com idade maior ou igual a 16 anos, fecha aspas. Ou seja, realizada apenas com eleitores. No mesmo dia da divulgação da pesquisa do Datafolha, em que Lula aparece com larga vantagem, o ministro Fábio Faria, o responsável pela pasta contratante do Paraná Pesquisas, ironizou o resultado, publicando a enquete onde perguntava em quem os internautas confiavam mais. Papai Noel, Duendes, Pinóquios e Datafolha. Esqueceu de pôr Lava Jato também, né? 2 dias depois, o ministro não comentou o resultado da pesquisa do instituto contratado pela própria pasta, que divulgou vantagem de Bolsonaro contra Lula, tendo como recorte o estado de São Paulo. Daí tem aqui uma baita manchete: sócio do Paraná Pesquisas, entre aspas, já foi denunciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa por pesquisas simuladas. Olha só. Em 2020, o Ministério Público Federal de São Paulo, MPF-SP, denunciou Murilo Hidalgo Lopes de Oliveira, sócio do Instituto Paraná Pesquisas, por lavagem de dinheiro e associação criminosa em caso envolvendo políticos de uma indústria farmacêutica. De acordo com a acusação, Murilo Hidalgo teria celebrado contrato ideologicamente falso, entre aspas, com o grupo Hipermarcas. Pelo acordo, o Instituto simulava uma pesquisa para a farmacêutica, possibilitando assim a emissão de uma nota fiscal e, posteriormente, em operação triangular, o repasse de propina ao deputado Paulo Roberto Bauer. 2 contratos foram assinados pelo Instituto na ocasião, no total de R$750 mil cada um. De acordo com o registrado no Tribunal Superior Eleitoral, a pesquisa de ontem do Instituto Paranaense foi contratada pela corretora BGC Liquidez. Apesar de possível desvio de finalidade, entre aspas, o relator do TCU avaliou, abre aspas, identificação de risco e não verificação, fecha aspas. Ou seja, pelo jeito deu em pizza. Apesar de considerar notório o risco de desvio de finalidade, reconhecido pelo vereador Walton Alencar Rodrigues, o voto teve uma sutil manobra para não anular o padrão e os contratos. Trata-se, no entanto, de identificação de risco e não da verificação de desvio da finalidade. Do outro lado, o Instituto Paraná Pesquisas, a reportagem essa aqui, enviou a questão, mas não obteve resposta. O Ministério das Comunicações, a reportagem enviou questão para o Ministério, que confirmou o recebimento, mas não respondeu. É uma observação que, abre aspas, em 2020, o Ministério Público Federal de São Paulo, o MPF-SP, denunciou esse senhor Murilo Hidalgo Lopes de Oliveira, que é sócio do Instituto Paraná Pesquisas, que diz que tem fotos dele ao lado do Bolsonaro na internet, por lavagem de dinheiro e associação criminosa
em caso envolvendo políticos e uma indústria farmacêutica. Enfim, o que eu sei sobre pesquisa é que a estatística é uma ciência, né? Agora, ela pode ser feita uma pesquisa para ser manipulada, não necessariamente eles podem produzir os dados falsamente ali. Eles podem pegar uma região que seja favorável a um ou outro candidato. Por exemplo, se parar ali na Avenida Batel, em frente do Shopping Pátio Batel, quem conhece Curitiba, e perguntar em quem as pessoas vão votar, as que entram com o carro no estacionamento, né, com uma pranchetinha ali, não sei qual é que seria o resultado, talvez fosse próximo disso aí, que o Instituto Paraná Pesquisa alcança. Ou seja, mesmo na porta do Shopping Pátio Batel, falando assim alegoricamente, um cara com a prancheta na catraca do Shopping Pátio Batel, Novo Batel, fazendo a pesquisa, o Lula ainda está na frente, no empate técnico mesmo nessa região.